Meus irmãos, nós estamos nos aproximando cada vez mais de uma situação em que nós, para não perder as vantagens do mundo, para não perder as seguranças do mundo, nós iremos nos sentir tentados a renunciar a Cristo. Nós, repito, nós cristãos católicos, cristãos atuais, nós estamos nos aproximando de um período da história em que esta decisão radical precisará ser tomada por nós. Um exemplo bem concreto que nós sabemos e que muitas vezes preferimos não falar, porque de alguma maneira é atrair problemas para si. Mas eu vou dar aqui um exemplo bem concreto de uma realidade que tem se tornado cada vez mais próxima e que vai exigir de nós, católicos, a decisão, a disposição de perder para que possamos ganhar, de perder as coisas neste mundo para que nós ganhemos o céu, para que nós não percamos Jesus. Um exemplo que vocês podem achar até que é um discurso político, e que não é político, ou melhor, que não é simplesmente político, mas que tem reverberações, que tem repercussão na nossa vida, o chamado passaporte sanitário. Sim, quando a gente fala nisso, as pessoas têm até medo, porque podem virar criminosas, simplesmente porque elas estão falando sobre algo. Existe no mundo um chamado passaporte sanitário, que para você ter acesso a ele, você precisa renunciar à sua inteligência. Não, hoje a situação na qual nós encontramos é esta: para que eu possa ir e vir, para que eu possa ter liberdade, eu preciso renunciar à minha inteligência. Uma instituição que diz: olha, você tem que tomar uma vacina. Esta vacina, eles mesmos dizem isso, eu não estou dizendo por conta própria, eles isso falam. Essa vacina não lhe confere uma imunidade de modo que você não possa pegar. Você pode pegar, você pode morrer, você pode transmitir, mas você é obrigado a tomar. E aí como você não quer perder a liberdade de ir e vir, de comprar e vender, você então você renuncia à sua inteligência para ter aquela segurança, aquele bem temporal. Mas, meus santos, eu digo com todas as letras, o passaporte sanitário é o ensaio da besta. O passaporte sanitário é o início do reino do anticristo. Eu repito, o passaporte sanitário é o início do reino do anticristo. Por quê? Porque hoje, para ter aquele passaporte, você renuncia à sua inteligência. Parênteses, eu não estou dizendo que você não possa tomar a vacina. Você é livre. Eu só estou dizendo que ninguém deve ser obrigado a fazer algo contra a sua consciência e inteligência, porque hoje eles nos acostumam ao que? A ceder e a dizer: nossa, eu não tenho vontade de tomar isso, porque diz. Imagine uma pessoa que diz: não, se eu tomar eu posso pegar, se eu tomar eu posso morrer, se eu tomar eu posso transmitir. Eu não quero tomar, mas você vai tomar. Ah, mas se eu não tomar, eu não vou poder ter os benefícios do Estado. Então hoje é isso, amanhã eles vão exigir a sua renúncia de outras realidades.
Então é algo muito estranho e nós temos medo até de falar sobre. Por quê? Porque eu posso ser preso. Por quê? Porque eu posso sofrer consequências. Nós estamos vendo jovens, crianças, rapazes que uma vez vacinados estão tendo problemas sérios de saúde, mas ninguém pode falar, porque se eu falar, eu posso perder a minha liberdade. Então não tenhamos dúvidas, nós estamos no início do reino do anticristo. Ele está fincando as suas bases, porque hoje eu preciso me calar, porque eu preciso daquele papelzinho que tem aquela marca, sem a qual eu não posso ir e vir. Amanhã, sem aquele papel, sem o qual eu não posso ter conta bancária. Sim, porque já está acontecendo isso em alguns lugares. Sem aquele papel, sem aquela marca, eu não posso ter conta bancária, então eu não posso comprar e vender. Mas sem aquele papel, eu não posso entrar em alguns lugares, então eu não posso comprar comida. Sem aquele papel, eu não posso nem ir à igreja. Sem aquele passaporte, daqui a pouco eu não posso nem mais celebrar. Então é óbvio, eu não preciso ter mais do que 2 neurônios para ver que algo muito parecido com Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, que diz: ricos e pobres, pequenos e grandes, livres e escravos, que não tiverem a marca da besta, não poderão comprar nem vender. Isto é, se eles não se submeterem àquele sistema, eles não terão mais liberdade. E aqui, meus santos, não digam: padre, o senhor está falando de política. Meu santinho, eu estou falando de liberdade, sem a qual nós não poderemos crer. Se nós não tivermos liberdade de falar a respeito daquilo sobre o qual nós temos dúvidas, como é que teremos liberdade para pregar o Evangelho? Como é que poderemos ter liberdade para pregar Cristo? Quer dizer, seremos cristãos católicos de mordaça, amordaçados? É isso? Não, meus santos. Mas padre, se o senhor falar isso, o senhor vai sofrer consequências. Mas a pergunta não deve ser essa. A pergunta é: padre, o senhor, como servo de Cristo, deve falar isso? Eu acho que sim, porque o Senhor nos deu a liberdade para que nós pudéssemos segui-lo e servi-lo. E nós sabemos muito bem que muitos, para não perderem os seus benefícios, preferem ficar calados, porque não querem perder as suas seguranças. Meus santos, essa liberdade que São Mateus nos manifesta de uma maneira tão bela. Ele não teve medo de perder coisas por Cristo. O que ele queria era Cristo e nada mais. E nós precisamos, porque, meus santinhos, quando eu digo isso, eu não estou falando que esta graça seja superabundante em mim, mas eu preciso suplicar a Deus esta graça. Todos nós aqui precisamos pedir a Deus esta graça, porque não pensem que isso acontecerá em 2030. Isso está se aproximando a galope, e quando nós menos esperarmos, isto cairá sobre nós. A nossa geração já está vendo isso. Pode ser que você não esteja vendo, mas a nossa geração já está vendo o grande ensaio da besta, o grande ensaio do anticristo, a grande preparação para que ele possa fincar os seus tentáculos sobre nós e dizer: se você quiser ter liberdade para crer no que você quiser, você não poderá comprar nem vender, você não terá acesso à escola, você não poderá levar os seus filhos para a escola, você perderá as suas contas bancárias. E a pergunta é: o que você vai fazer? Porque agora a renúncia é da inteligência. Todos nós estamos vendo que tem algo estranho, mas para não perder benefícios,
preferimos não falar, sequer tocar no assunto. Mas o diabo é assim, ele primeiramente, ele tem domínio sobre nós num pequeno aspecto da nossa vida, depois ele vai pouco a pouco ganhando, roubando, se apossando cada vez mais de outras realidades da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Nós sabemos muito bem, ninguém chega normalmente, o caminho não é esse, de cometer já graves e terríveis pecados. Começa-se com pequenas infidelidades, começa-se quando nós fazemos pequenas concessões ao diabo e ao pecado na nossa vida, e aquilo vai tomando conta de nós. Da mesma maneira agora, isto é, hoje nós renunciamos não pensar. Hoje mas diga para mim, quem é que ousaria tomar um remédio em que o próprio fabricante diz: eu não me responsabilizo pelos efeitos colaterais? Quem é que em sã consciência diria: nossa, todo mundo tem que ser obrigado a tomar? No mínimo, olha, cada um é livre, quem quiser se sujeitar a isso. Então nós estamos aceitando uma situação animalesca, uma escravidão da nossa inteligência. O que nos diferencia dos animais é a nossa alma espiritual e inteligente. Nós estamos renunciando à nossa inteligência, é algo muito óbvio, mas nós preferimos não pensar. Por quê? Porque se eu pensar muito, eu vou me sentir inclinado a me colocar contra esta realidade, e aí eu vou perder os benefícios que o mundo atual tem para me oferecer. São Mateus, meus santos, quando estava ali, com a mão no dinheiro, sentado na sua banca, ele olhou Cristo e preferiu Cristo ao dinheiro. Ele preferiu Cristo ao conforto que aquela banca de coletoria de impostos lhe oferecia. E nós precisamos suplicar a Deus